Graça e paz, irmãos, bom dia. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje pela manhã tá lá no livro de Êxodo, é o capítulo 14, eu vou ler a partir do 10, que diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, no 11. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? 12. Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos do Egito. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto, E eu paro por aqui. Irmãos, a, a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje trata-se de quem nós somos no meio da diversidade, no meio da dificuldade. A palavra diz aqui que o povo, logo após eles terem saído, ali do Egito, depois de acontecer todos aqueles sinais milagrosos, aquelas pragas, finalmente Faraó deixa o povo ir embora. Só que a palavra diz que o Senhor endurece o coração de Faraó e ele resolve ir atrás do povo, de Israel. E aí, é o que eu li aqui com vocês, a palavra diz que quando o povo se vê acuado, que eles olham para frente e tá o mar, e eles olham para trás e vem Faraó com os seus cavalheiros, a palavra diz que eles ficam aterrorizados. E aí o que eles começam a fazer? Eles começam a reclamar, a praguejar, eles começam a desejar voltar ao Egito, permanecer num lugar onde eles eram escravizados cruelmente, onde a opressão era cada dia pior, onde muitos dos filhos deles foram assassinados, mas a palavra diz que o medo que fez com que eles desejassem voltar para aquele lugar de escravidão e de opressão. E aí eu pergunto para você hoje nessa manhã, eu não sei por que situação você está passando, que possa ser que você ache que não tem mais saída. E qual é o posicionamento que você tem tomado diante dessa situação? Porque nós vimos aqui que o povo de Israel passa a murmurar, e isso torna-se um hábito, porque quando o texto começa a caminhar, se vocês forem lendo a partir do 15, 16, 17, se vocês lerem Êxodo, chegar até Números, a palavra diz que por diversas vezes o povo murmurava. Quando eles sentiram sede, eles reclamavam. E aí o que eles sempre falavam? Eu preferia voltar para o Egito do que morrer de sede. Quando eles sentiram fome, quando eles sentiram vontade de comer carne, mais uma vez eles falam: nós desejávamos estar no Egito, lá nós estávamos diante de panelas de carne. Então o povo começa a reclamar, e não só reclamar, mas a querer voltar para aquele estágio que eles estavam de opressão. E talvez você esteja se sentindo assim, talvez você esteja numa situação que talvez você pense: poxa, eu preferia voltar a tempos atrás do que estar nessa situação agora. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que tudo vai do posicionamento. Existe um povo que murmura e existe um povo que ora. E há uma diferença daqueles que murmuram para aqueles que oram. A palavra diz, quando nós lemos lá, chega em Números, no 14, a palavra diz que de tanto o povo murmurar, de o povo sempre tentar o Senhor, num determinado momento, depois que eles estão ali prestes a entrar na terra prometida,
mas porque eles receberam um relatório negativo de alguns homens que espiaram e disseram que, nossa, tem gigantes, é uma terra que vai matar nossas mulheres, nossos filhos. Mais uma vez, eles reclamam, eles murmuram, eles tentam ao Senhor e mais uma vez eles falam que desejavam estar no Egito ou que preferiam ter morrido no deserto. Então aí quando chega em Números, no 14, a partir do 20, a palavra diz que o Senhor, já ali tão irado de tanta incredulidade, de falta da confiança daquele povo, que ele fala que aos murmuradores eles não entrariam na terra prometida. E realmente isso acontece. Todos aqueles que passaram anos murmurando, reclamando, a palavra diz que eles morreram no deserto. Então o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que há uma diferença entre murmurar e orar. E eu gostaria de falar agora de alguns exemplos de homens que ao invés de murmurar, oraram. E que o Senhor ouviu a oração deles. Um dos exemplos que eu gostaria de deixar para vocês está lá no livro de 2 Reis 19, a partir do 14. A palavra diz que o rei Ezequias, quando Jerusalém estava ali cercada e o rei da Síria estava ali ameaçando, dizendo que ia entrar, que ia invadir, e tocando terror, ameaçando, irmãos. A palavra diz que Ezequias, ele sobe ao templo e ele vai orar ao Senhor. E a diferença da murmuração para a oração, porque quando você ora, você pede ajuda, você coloca ali para o Senhor a sua vulnerabilidade. E Ezequias vai e relata ao Senhor, olha, Senhor, tá aqui o rei da Síria, ele tá fazendo ameaça, ele tá falando coisas, e aí ele convoca, ele pede a ajuda do Senhor e fala, Senhor, só tu pode me livrar, só tu pode nos livrar. E aí a palavra diz que o Senhor traz um livramento, um grande livramento para o rei, para aquele povo, onde eles nem precisaram lutar. Eu trago também aqui o exemplo do rei Josafá, que está lá no livro de 2 Crônicas 20. A palavra diz que o rei de Moabe cerca ali a cidade e que é um grande exército. E aí quando ele sabe disso, sabe o que Josafá faz? Ele convoca um jejum, ele fala, vamos jejuar, vamos buscar ao Senhor. E aí ele passa a orar e ele reconhece, quando ele está orando, ele fala, Senhor, eu não tenho, o tamanho do exército que eu tenho é muito menor do que aquele que está lá fora para me atacar. Mas, porém, Senhor, eu peço a tua ajuda e os meus olhos vão ficar fitos em ti, esperando o socorro que vem de ti. Então aí, irmãos, há uma diferença e mais uma vez o Senhor traz um grande livramento para aquele povo. Porque foram homens que ao invés diante de uma situação de angústia, de medo, ao contrário do povo lá quando saiu do Egito, de Israel, que também estavam numa situação, mas que resolveram reclamar e murmurar, foram homens que optaram, se posicionaram por orar, por clamar ao Senhor, expor diante do Senhor as suas fraquezas. E ali o Senhor veio e trouxe resposta, e trouxe livramento, trouxe salvação para aquele povo. Então é o que eu quero falar para vocês nessa manhã. Qual tem sido o seu posicionamento diante da adversidade, da dificuldade? Você é aquele que murmura, que reclama, ou é aquele que ora? Que nessa manhã, meus irmãos, você possa olhar
para o Senhor e clamar a Ele, porque Ele tem a resposta para aquilo que talvez você ache que não tem solução. Aquele povo, quando eles fazem aquela reclamação da primeira vez, a palavra diz que Moisés clama ao Senhor e o Senhor fala: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, estenda as suas mãos, estenda o seu cajado sobre o mar. E a palavra diz que o mar se abre e eles passam ali a seco, mas o fato deles passarem ali, da presença do Senhor estar com eles ali numa nuvem de fogo e naquela nuvem ali que de dia os protegiam, ainda assim, eles passando por esse milagre, eles não deixavam de reclamar. Eles reclamaram da falta de água, o Senhor faz sair água da rocha. Eles reclamam da fome, o Senhor traz o maná dos céus e eles continuam a reclamar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que se vocês olhem e vejam o que o Senhor tem feito na sua vida e que Ele não te abandona. Estes reis que eu citei aqui, esses exemplos, foram reis que decidiram, que colocaram a sua vida diante do Senhor, clamando e pedindo ajuda do Senhor. Aí é por isso que chega naquela passagem, eu gosto muito dessa passagem que lá em Jeremias 33:3, porque se você ler 32, o Senhor havia... a palavra do Senhor veio a Jeremias, o Senhor estava ali prometendo uma restauração para o povo ia entrar em cativeiro, mas o Senhor já estava ali falando para Jeremias da restauração que ele traria. E aí Jeremias, quando ele não entende algumas coisas que o Senhor ali fala, o Senhor fala para ele, compra um terreno, manda ele vender e dá algumas instruções relacionadas à restauração que ele traria num futuro. E quando Jeremias não entende, sabe o que Jeremias faz? Ele ora ao Senhor e ele coloca diante do Senhor as dúvidas que ele tem. E aí quando ele chega lá no 33, que mais uma vez a palavra do Senhor vem a ele, o próprio Senhor fala: Jeremias, clama a mim e eu vou te responder coisas grandes e firmes que você não sabe. Então talvez você possa estar numa situação, meus irmãos, em que talvez você não veja saída. Mas eu te convido hoje a clamar ao Senhor, a olhar para o Senhor e perguntar para Ele coisas que talvez você não saiba. Eu tenho certeza que aquele povo diante do mar e diante de Faraó que vinha atrás ali, jamais eles pensariam que o Senhor iria abrir o mar e que eles passariam a seco. Jamais eles iriam imaginar que esse seria o livramento. Porque a palavra também diz que o que o Senhor tem preparado para nós não penetrou no coração do homem, nem chegou ao nosso entendimento, na nossa mente. Então que possamos clamar ao Senhor e perguntar ao Senhor: tá difícil? Tá impossível para você? Clame ao Senhor, pergunte ao Senhor, tome um posicionamento, mas que o teu posicionamento seja de oração e não de murmuração. Porque o final daqueles que murmuraram foi triste. Eles morreram sem poder entrar no descanso do Senhor. Mas aqueles que oraram, eles tiveram grande livramento. Amém, meus irmãos? Que vocês tenham um final de semana abençoado, que vocês fiquem na paz. Eu agradeço mais uma vez as orações que vocês fizeram pela minha família. Graças a Deus o Renato tá bem. Passou, os sintomas já quase não existem mais, ele já fez os tratamentos. Nós temos recebido muitos pedidos de oração, muitos irmãos enfermos, muitos pedidos, e que nós possamos orar uns pelos outros e clamar ao Senhor e colocar diante dele aquilo que nós não podemos fazer.
o Senhor pode fazer por nós. E que apresentemos, não deixe de apresentar todos esses pedidos que têm chegado, que vocês podem acompanhar aqui nas mensagens diárias que chegam para a gente pedindo por livramento, por socorro, por ajuda, que oremos uns pelos outros. Deus abençoe, que vocês tenham um sábado de paz, um final de semana abençoado e até mais.